Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Janaína, sou evangelizadora do 11/12 às quartas-feiras à noite, no Celdinho, e estou aqui para dividirmos mais uma aula de evangelização, certo? Hoje estou aqui para abranger o grupo de 11 a 14, que é muito bom. Então, dando sequência à nossa aula da semana passada, nós vamos falar hoje sobre inteligência e humildade, que está no capítulo 7, itens 11 a 13, que nós vamos falar de uma bem-aventurança hoje. Mas antes de iniciarmos a aula, o que nós temos que fazer? A nossa prece, não é? Mas antes da prece, vamos ler só um pedacinho do parágrafo, um parágrafozinho do item 13, intitulado Missão do Homem Inteligente na Terra. E lá no último parágrafo, que é uma mensagem de Ferdinando, ele nos diz assim: a inteligência é cheia de méritos para o futuro, desde que seja bem empregada. Se todos os homens que são bem dotados em inteligência se servissem dela de acordo com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos para fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo, de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Nós vamos conversar muito sobre isso aqui hoje. E agora vamos à nossa prece para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, muito te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, neste momento, compartilhando com vários jovens, Senhor, a tua palavra, os teus ensinamentos. Que possamos contar com a tua presença desses amigos espirituais tão bondosos e caridosos, a fim de alimentar os nossos espíritos, Senhor, com estes teus ensinamentos. Que possamos terminar a nossa aula com mais uma sementinha, Senhor, em nosso coração, e com a vontade de regá-la a cada dia, Senhor. Te agradecemos mais uma vez e que neste momento possamos pedir a tua permissão, a permissão dessa espiritualidade amiga, mas sobretudo ao nosso Pai, justo e misericordioso, a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar aqui sobre inteligência e humildade. E vamos nos basear numa bem-aventurança hoje, sobre bem-aventurados os que são os pobres de espírito. E antes da gente iniciar, deixa eu dividir aqui com vocês uma sensibilização para a gente poder raciocinar, né? A gente refletir nessas ideias aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação, certo? Para quem ainda não entendeu, já coloquei aqui o Evangelho, capítulo 7, que nós estamos estudando hoje, tá bom? Inteligência e humildade. As bem-aventuranças, depois eu vou explicar, vou deixar vocês verem aqui direitinho, o chamado Sermão da Montanha. Depois, rapidamente, eu vou explicar para vocês, tá bom? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e
resistindo e disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lindo, não é, gente? Ai, é sempre emocionante para a gente ver as imagens, ouvir as palavras do Cristo. E se a gente perceber, se a gente for lá pesquisar, são 8 as bem-aventuranças que Jesus nos traz. O que são essas bem-aventuranças, né? Se assim a gente pode dizer. Essas bem-aventuranças são ensinamentos, são virtudes que a gente tem que conquistar. E como é que está a nossa conquista diária dessas virtudes, de homens de bem que nós temos que cultivar em nós? Como é que a gente está cultivando esses ensinamentos de Jesus? Na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, na escola, com os nossos colegas, com as pessoas com quem convivemos, na rua, com quem passamos ao lado e esbarramos. Como está a prática dessas virtudes? É isso que a gente vai falar hoje. E aqui, rapidamente, as 8 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino de Deus, que é o que a gente está falando hoje. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quer dizer o quê, gente? Feliz. Feliz esses que entendem as leis de Deus e tentam as praticar, né? Vamos seguindo. Então, quando a gente fala bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino de Deus, aí a gente se questiona 2 coisas. Qual é a grande virtude que estamos sendo convocados a conquistar por Jesus? Porque Jesus, além de trazer os ensinamentos, ele simplificou, né? Essa foi a diferença. Por isso que ele veio nos auxiliar. Porque ele não veio só passar as leis para nós. Ele veio o quê? Exemplificá-la. E qual é o maior exemplo de Jesus, não é? E que ele deixa para a gente como conquista? Alguém sabe? O que será, hein, gente? Vocês já ouviram em tantas aulas isso? Qual será essa virtude, hein? Que ele sempre pede para nós. A humildade. Sem a humildade, gente, fica muito difícil da gente fazer qualquer coisa. E já nós vamos testar como anda a nossa humildade, hein? Porque a gente tem que estudar Jesus, mas a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Então, ele nos fala que nós não temos que desabrochar, cultivar essa virtude chamada humildade, porque todos nós temos a semente. Só nos basta praticar a cada dia, em casa, na escola, na rua, para que nós possamos desenvolvê-las. Então, a grande virtude que Jesus está sempre nos convocando é a humildade. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. Qual é o grande adversário da humildade? O que dificulta tanto a gente a ser humilde, gente? Vocês sabem, né? O que a maioria de nós, vocês,
falam assim, nossa, se não fosse isso no mundo, o mundo seria maravilhoso. O que vocês acham que seja, hein? O orgulho. Imagine o nosso mundo sem orgulho, gente. Que o orgulho é que embarreira a maioria das coisas, da gente auxiliar o outro, de sermos melhores, não é? Porque o orgulho está no outro, mas principalmente também está na gente. Todos nós temos orgulho. E temos que trabalhar a cada dia um pouco para a gente deixando aí, porque quando a gente vai praticando humildade, o nível do nosso orgulho vai diminuindo, certo? Então, o que a gente pode lembrar aqui, né, diante dessas duas perguntas que eu fiz para vocês? Ser pobre de espírito, quando a gente, já vou explicar nessa questão do pobre de espírito, quando a gente é pobre de espírito, é saber que precisa desenvolver a espiritualidade. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, é que a gente precisa desenvolver isso, essa espiritualidade da gente. E pobre de espírito tem a ver com espírito. Ou seja, se ligar mais a Jesus e seus ensinamentos. Não é por isso que a gente está aqui assistindo a aula de evangelização? Não é por isso que a gente vai ao Celdinho ou ao centro? É para nos ligarmos cada vez mais a Jesus e aos seus ensinamentos. Porque não tem outro caminho a não ser Jesus. Não é? Jesus é o único caminho que nós temos. Então, vamos seguir. Jesus chamou de bem-aventurados, lembra que eu falei lá atrás, no início? Bem-aventurados quer dizer felizes. Serão felizes os que fizerem isso, aquilo, agirem dessa forma. Então, bem-aventurados são felizes aqueles que são pobres de espírito. Mas vocês já devem ter ouvido falar por aí, pobres de espírito. Ah, pobre de coitado, é um pobre de espírito. Nesse sentido pejorativo mesmo. Só que pobre de espírito não é pobre de pobreza, de ignorância. Não é isso. Aí aqui a gente vê, olha só a leitura desse trecho. É comum se ouvir dizer assim, coitado, é um pobre de espírito. Mas quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quis dizer que são desprovidos de inteligência, de estudo, de cultura, não. Ele queria dizer com essa expressão que são pobres de espírito os humildes e os simples de coração. E o que anda com os humildes e simples de coração? Qual a virtude? A humildade. A humildade é você querer sempre fazer o bem por outro, você não se incomodar, você está sempre disposto, você fazendo aquilo naturalmente. Ah, ô, tia, desculpa, tá, gente? Todo mundo me chama de tia mesmo. Ô, tia Janaína, pô, mas cá para nós que isso aí é difícil, não é? É difícil sim, gente. E a gente, por isso que a gente tem que praticar um pouquinho todo dia. Inicialmente vai ser mecânico, mas conforme a gente vai colocando a vontade, a perseverança de que não, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu tenho que melhorar, você vai percebendo que em algumas situações, quando você se tocar, você já faz aquilo naturalmente, ou seja, o seu exercício está funcionando, está valendo a pena, porque vale muito a pena seguir os ensinamentos de Jesus, gente, vale muito a pena. Então, vamos lá. Quando Jesus nos falou dos pobres de espíritos ou humildes, ele queria nos ensinar sobre a importância dessa virtude para o nosso crescimento moral e evolução. E que só através dela, só através da humildade, é que alcançaremos as outras virtudes e a felicidade verdadeira. Certinho, gente? Não tem outro caminho, hein? E mais importante, nós vamos conseguir. Ah, é muito difícil. Nós vamos conseguir. Cada um tem seu tempo, mas todos nós vamos conseguir. Sabe por quê? Todos nós estamos fadados à felicidade. E para chegarmos ao patamar da felicidade, é porque já conseguimos conquistar essas virtudes. Então, vamos seguir? Vamos lá. Então, Jesus nos convoca a um grande exercício. Jesus está sempre nos convocando todo dia, toda hora, em várias situações que às vezes a gente nem percebe. Ele está ali nos convocando naquele momento, ele nos está dando a oportunidade da gente exercitar o que ele nos ensina. Então, aqui nesse momento, quando fala de bem-aventurados os pobres de espírito, ele está nos convocando para um grande exercício. Qual é? O da humildade.
mas para que esta conquista se efetive, é necessário muito esforço, muita prática no bem, utilizando a inteligência que possuímos. E aqui cá para nós, todo mundo é inteligente, não é? É, sim. Todos são. Não estou falando de inteligência intelectual da escola e tal. Estou falando de inteligência de espírito. Todos nós somos. Só basta a gente incentivar ali na prática do bem, certo? E nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso. Porque eu sei que cada um de vocês que estão aí me assistindo agora estão nesse esforço. Eu tenho certeza disso. E vocês sabem que vocês têm uma rede de amigos espirituais que auxiliam vocês nesse exercício, não é? Sempre. Então, vamos seguir, que a gente vai fazer um teste, se eu não me engano é agora. Vamos lá? Vamos testar a nossa humildade nas situações da nossa vida diária? Que esse é o objetivo. Temos que conhecer a Jesus, temos que entender esses ensinamentos e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Porque é importante a gente estudar lá no tempo de Jesus, esses ensinamentos, e mais importante ainda é trazer isso para o nosso dia a dia. Então, aqui nós não estamos falando hoje de humildade. Então, vamos lá ver como está a nossa humildade na nossa vida diária? Vamos lá ver agora. Quero ver quem se identifica com as perguntas, hein? Vamos lá. Primeira. Quando eu fico doente, preciso ficar de cama por alguns dias. Vamos lá. E teve gente aí que falou, opa, porque não vai ter que ir para a escola. Ó, já senti o pensamento de alguns aí. Então, vamos lá. Quando eu fico doente, preciso ficar de cama por alguns dias. Duas opções, botei duas opções em todas. Primeira, eu faço prece, tomo os remédios sem reclamar, obedeço às ordens do médico e procuro não incomodar meus pais e meus irmãos. Ou então, perturbo todos os familiares com reclamações. Eu estou tudo aqui, eu não aguento. E peço a atenção deles a todo momento, desejando que eles fiquem me fazendo companhia o tempo todo, eu sou a vítima. E aí, gente, em qual dos dois vocês estão se enquadrando? E eu nem preciso dar resposta de qual aqui está exercitando a humildade, não é? Hein, gente? Humildade é fazer a nossa parte e não dar trabalho para os outros, vocês sabem, né? Então, vamos aí. Ninguém precisa responder nem nada, mas vão pensando aí. A minha postura está dentro da letra A ou da letra B? Preciso pensar a respeito disso. Vamos lá. Segunda pergunta. Vamos lá, vamos ver se a gente está exercitando a humildade no nosso dia a dia. Um amigo passa por mim e não me cumprimenta. Isso acontece muito na escola. Aí não falou com você, você já vira a cara. Não é assim não, gente? Não quer mais assunto com a pessoa. E nem vai perguntar, nem para pensar assim, poxa, fulano hoje não falou comigo, estranho. Não é? A gente não se faz muitas vezes essa perguntinha não, né? A gente já fica de mal. Vamos lá. Então, um amigo passou por mim e não me cumprimentou. Qual atitude que eu vou ter? Primeira, acho que ele não me viu porque estava distraído, ou então eu fico furioso porque eu acho que ele não me cumprimentou de propósito ou fingiu que não me viu. Não vale pensar muito, tem que ser sincero. Ou sincera. Vamos lá. Letra A ou letra B? Qual que vocês se encaixam aí? Qual é a atitude que vocês tomam primeiro? Vamos pensar bem, hein? Quando vocês se identificam em uma outra, vocês vão ver o que tem que melhorar ou o que não precisa. Terceira. Meu melhor amigo está quieto e calado. O que eu faço quando o meu melhor amigo está quietinho e calado? Porque quando a gente sabe que o amigo está assim, porque a gente conhece um amigo, é porque está acontecendo alguma coisa, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente imagina que ele pode, de repente, estar cansado, respeite seu silêncio, torcendo para que ele melhore logo, ou eu exijo que ele brinque e converse comigo mesmo assim, sem levar em consideração se ele está bem ou não. E aí? Eu respeito ou não esse meu amigo diante dessa situação em que ele se encontra? Isso é humildade em prática, gente. A gente nem percebe, né? O que é botar humildade em prática, né? São coisas tão pequenas, situações assim bem rápidas. Então, vamos lá. 4.
Alguém me empurra na fila da escola. Ih, pronto. Fechou o tempo. Penso num palavrão ou falo. Não, tudo bem. E aí? Alguém me empurra na fila da escola. O que eu faço ou penso? Eu acredito que foi sem querer e esqueço o assunto, ou eu viro para trás para ver quem foi e devolver o empurrão. Olha só, gente. Eu estou percebendo aí que alguns estão pensando assim, caramba aí, eu estou olhando ali, analisando, tudo meu está na questão ruim. Pô, preciso melhorar muito, está complicado. Não está complicado, sabe por quê? Você já deu o primeiro passo porque você já identificou que você precisa melhorar algumas coisas. Olha, você já deu o primeiro passo, o que você vai fazer agora? Vou me esforçar, vou me empenhar para mudar essa minha situação, para mudar esse meu comportamento, ok? Nada de desânimo, nada de desanimar e nem se acomodar na situação que está, tá bom? Então, vamos lá. 5. Ó, só para dar cola, são 8, tá? Tá acabando. O professor na aula chama minha atenção porque eu estou conversando com o colega enquanto ele está explicando a matéria. Vamos pensar friamente. Estou errado, não estou? Estou conversando com o colega enquanto o professor está explicando a matéria, porque nesse momento não é para conversar. Mas qual é a minha atitude quando o professor chama a minha atenção? Eu reconheço que eu preciso estar mais atento e conversar menos, ou eu ignoro o pedido do professor, acho ele chato e continuo a conversar? Como é que está sendo a minha postura diante dessa situação, hein? Tem gente aí que se identificou, hein? Vamos lá, é para a gente pensar. E depois, mais do que pensar, a gente mudar a atitude, certo? 6. Meus pais, ou as pessoas responsáveis por mim, né, que muitos moram, às vezes, com tio, com a avó, com o avô. Então, me lembram que eu devo estudar mais. Fulaninho, já fez dever de casa. Fulano, já fez trabalho. Você não tinha não sei o que para fazer? Quando essas pessoas me lembram que eu devo estudar mais, como é que eu ajo? Eu reconheço que posso fazer melhor e passo a estudar mais? Ou eu ignoro o pedido deles, pois sei que faço o suficiente para passar de ano? E aí, gente? O que vocês acham? Aí, todas essas perguntas, eu, a tia Janaína, não posso achar nada. Quem tem que achar são vocês, porque vocês é que estão analisando como está o comportamento de vocês. Por isso que eu não estou dando resposta nenhuma aqui, porque vocês sabem qual é a resposta certa. 7. Meu irmão, ou então amigo, mexe nas minhas coisas. Ih, detesto que mexa nas minhas coisas. E aí, o que vocês fazem? Você conversa com ele pedindo que peça licença. Da próxima vez que precisar de algo, sabe? Fala para mim que você quer alguma coisa, não sai mexendo, mas sabe, toda a delicadeza. Ou você fica furioso, grita e pede para um adulto castigar quem fez isso. Ah, fulano, tá mexendo nas minhas coisas, poxa. E aí? Qual é a atitude de vocês? A humildade para chegar junto, ali tranquilo, fulano, não gosto de mexer nas minhas coisas. Se você estiver pensando em alguma coisa, é só falar comigo. Ou então você já arma aquele barraco e ainda pede alguém para punir fulano por ter mexido nas suas coisas. Tudo isso, todas essas questões estão dentro de como estou trabalhando a minha humildade. 8 e última. Na escola, em um trabalho em grupo, quando alguém não aceita uma sugestão minha, vou aceitar a sugestão de todo mundo, mas quando sou eu que falo no grupo, ninguém aceita o que eu falo. Nada do que eu falo tá bom. E aí? Eu concordo com a opinião da maioria, fulano, essa ideia não vai ficar legal. Ou então eu reclamo que os meus colegas são egoístas e saio do grupo ainda batendo o pé. E aí? É assim que eu resolvo as coisas? Será que tudo isso daí, quando a gente pega aqui a resposta que não é adequada, será que aí está predominando o egoísmo em vez da humildade? Eu estou lançando questões para vocês analisarem, porque o trabalho é de reflexão e depois de prática, certo?
Então, isso daí é para a gente pensar bastante. O que a gente pode concluir do nosso estudo de hoje? Porque aí eu sei que vocês assim estão pensando em várias coisas, tá com a cabeça borbulhando aí dessas situações. E é para ser assim mesmo. O estudo de Jesus mexe com a gente, incomoda. E é bom que incomode. Porque quando alguma coisa incomoda, você é obrigado a mexer, a endireitar, para parar de te incomodar. E como isso vai parar de te incomodar? Quando você partir para a prática dos ensinamentos de Jesus. Isso é fato. Então, olha, bem-aventurados são os que lutam e sofrem, porque trabalham em prol do bem comum. Porque todos aqueles que fazem da piedade, do amor, o seu lema, a sua bandeira, encontram as portas abertas para o reino de Deus. Esse é o único caminho, gente. É a prática dos ensinamentos de Jesus, não tem outro caminho. Nós não podemos mais ficar acomodados. Nós temos a oportunidade de ter uma casa espírita. Nós temos a oportunidade de estar numa doutrina que tanto nos esclarece e tanto nos consola, explica, apoia, abraça, faz com que nós tenhamos calma, paciência, entendimento diante de todas as situações que nos acontecem. Então, não podemos mais ficar parados. Temos que nos movimentar. E tenho sempre a certeza que, por mais que a situação esteja difícil, por mais que esteja complicado, vocês trabalharem isso, se melhorarem, ninguém está sozinho. Vocês têm seus mentores, chame os seus mentores para te ajudar. Vocês têm um anjo da guarda de vocês. Vocês têm amigos familiares. Os jovens que estão à frente de algumas tarefas na casa espírita, aqueles que ainda vão agregando mais amigos espirituais a partir da posição de vocês de trabalhar no bem. Então, nós temos todo o suporte, tudo para dar certo. Porque a nossa encarnação, nosso tom de encarnação foi um investimento muito grande. Investimento investimento proposto por Deus, por Jesus, não é para dar errado, é para dar certo. Então, não tenhamos tristeza, não tenhamos desânimo, tenhamos a certeza que vai dar certo. Pode não ser o certo para mim, mas vai ser certo para Deus, e é o que a gente precisa. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês puderem compartilhar todos os vídeos aqui que estão sendo postados a toda semana, para outros colegas de vocês, dividam, compartilhem, chamem para curtir o canal aqui, que está sendo muito importante. Eu estava sentindo muita falta de evangelização, né? Até porque eu tenho 2 filhos também em casa, então a gente vai nessa tarefa. Então, assim, está sendo uma oportunidade muito grande que essa doutrina, essa casa de Leão Deninho, nosso Celdinho, está dando para a gente nesse espaço aqui, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui comigo nessas reflexões juntas de ensinamentos de Jesus, porque todo esse trabalho aqui é dele, certo? Todo esse trabalho aqui que nós estamos fazendo é de Jesus em primeiro lugar. Então, nesse momento, eu chamo vocês agora, para a gente se acalmar um pouquinho, que até eu estou eufórica, porque a gente fica nas vibrações desses amigos espirituais, e vamos nos asserenar agora um pouquinho para fazermos a nossa prece final. Senhor Jesus, gostaria muito de agradecer a oportunidade e agradecer a cada um, Senhor, que esteve presente aqui conosco nesta reunião, neste estudo, nesta evangelização. Que todas essas vibrações possam chegar a cada jovem, a cada pequeno, de repente, a cada membro da família, Senhor, pois todos nós precisamos de Ti. Que tudo isso de bom, de muita paz, de muito amor, chegue a cada coração, Senhor, necessitado de Ti. Agradecemos todos a essa oportunidade de troca, de compartilhar os Teus ensinamentos. Agradecemos mais uma vez, Senhor, e que possamos pedir a Tua permissão para dar por encerrado o nosso estudo da obra Evangelho segundo o Espiritismo do dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, um beijo no coração.
Para aqueles que são meus evangelizandos, ó, muita saudade. E para aqueles que não são ainda, ou não são, não vão ser, né? Porque a minha faixa etária é outra. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Um beijo no coração.